E aí, pessoal, então a gente vai para a aula 3, né, onde a gente já vai começar a escrever os nossos primeiros programas em Java. E vamos começar aqui, o objetivo, né, é a gente aprender a declarar e usar variáveis, a conhecer os principais tipos de dados em Java, como obter dados do usuário usando aqui o scanner, exibir dados formatados no console e entender o conceito de casting. Tá? Então esses são os 5 principais pontos que a gente vai ver nessa aula, beleza? E aí a gente já vai aqui utilizar o VS Code, tá? Nessa aula. E aí entender inicialmente o que são variáveis, certo? Eu vou criar aqui um novo arquivo. Como é que se cria um novo arquivo? Né? Você clica no botão direito, New File, que significa novo arquivo, e vou criar aqui o nome, aliás, o arquivo variáveis.java. Né? Não esquecer de colocar a extensão e uma boa prática é você usar letras maiúsculas, né, para nomear as classes do seu projeto. Pronto, então ele já cria com a definição de classe e para esse módulo, né, toda a classe da gente vai ter que ter o método main. E aí tem aqui a opção da gente, como eu falei no vídeo anterior, a IDE ela nos dá a possibilidade da gente não precisar escrever palavra por palavra. Né? Ele já traz teclas de atalho. Então, se você digitar main apenas, já aparece aqui a recomendação para ele autocompletar usando public static main. Né? Então, se você tivesse apertado enter, também iria funcionar. Então, toda a classe da gente, para esse primeiro momento, tem que ter esse método main para a gente justamente ter aqui a opção de executar, clicar em run, né, e executar o nosso código, tá bom? E aí, o que são variáveis? Né? Então, a gente, ao longo da execução do nosso código, né, como eu falei anteriormente, um algoritmo, um programa, ele é composto de 3 elementos principais. Ele tem as entradas, tem ali o miolo, que é a regra de negócio, né, um cálculo, algo do tipo, e tem a saída. Então, a primeira coisa é definir como a gente vai salvar esses dados. Como é que a gente vai armazenar as informações que o usuário vai entrar, né, que ele vai dar como input. E, consequentemente, como é que a gente pode cuspir esses resultados, né? Como é que a gente pode imprimir esses resultados para o usuário. Então, a gente precisa de uma espécie de uma caixinha, né, na memória do nosso computador que guarda essa informação. E no caso de Java, né, isso acontece por meio de variáveis. Então, o próprio nome já diz, é variável, porque essa informação ela pode ser alterada ao longo da execução do programa. E é interessante que ela seja alterada mesmo, né, porque você vai atualizar, né, vai ter cálculos ali no meio. Então, como é que se salva essas informações? Como é que se declara uma variável? Para declarar uma variável, tem que ter dois elementos. O tipo de dado que essa variável vai guardar e o nome da variável. Né? Então, por exemplo, int idade significa o quê? Significa que a minha variável ela vai se chamar idade e o tipo é do tipo inteiro. Então, a informação que vai ser guardada nessa variável é um número inteiro. Tá? E aqui é simplesmente a declaração. Se eu botar o ponto e vírgula aqui, eu estou fazendo a declaração. Tá? Mas a gente, eventualmente, quer guardar uma informação nessa variável. Quando eu uso esse igual, né, eu estou atribuindo o valor, por exemplo, 25, né, a essa variável idade. Então, com a execução dessa linha, eu estou dizendo que eu estou declarando uma variável chamada idade do tipo inteiro e estou atribuindo o valor a essa variável, o valor 25. Então, é o valor que está guardado nessa caixinha de informação, vamos dizer assim. Posso também declarar um salário, por exemplo, do valor 3.500,50. Né? Então, se eu quiser declarar casas decimais em Java, eu tenho que usar o ponto, beleza? Então, veja que no caso aqui, por ser double, essa variável vai guardar um número real, ou seja, um número que pode conter casas decimais, certo? Nós temos também
string. Então, por exemplo, como a gente até já viu, né? Pode usar aqui uma variável string chamada nome, que vai guardar uma sequência de caracteres, né? Basicamente textos. E aí você precisa inicializar essa variável entre aspas, tá? Aspas duplas, para ser mais exato. Então, toda variável string é um texto, na prática, né? Uma sequência de caracteres. Tá? E a gente também vai ter os famosos booleanos, por exemplo, aqui, que eu chamo de aprovado, e que vai ter apenas dois possíveis valores, verdadeiro ou falso. Né? No caso aqui, true é verdadeiro, false é false. Tá? No caso aqui, vou inicializar com o valor verdadeiro. Então, um booleano é uma variável, é um tipo de dado, né, que guarda apenas esses dois possíveis valores, verdadeiro ou falso. Tá? E aí, algumas regras, algumas boas práticas, né, que você deve seguir, né, para poder... a primeira coisa é salvar o arquivo. Né? Veja que quando está com essa bolinha branca aqui, é porque o arquivo não está sendo salvo, então Ctrl S. E aí, nome de variáveis, use letras minúsculas. Tá? E se tiver, no caso aqui, uma variável que tenha duas palavras, por exemplo, nome completo, use o padrão camel case. Começa com letra minúscula, mas as demais palavras começam com letra maiúscula. Tá? Data de nascimento, por exemplo. Né? E você não pode usar números. Na verdade, você não pode inicializar variáveis com números. Né? Então, por exemplo, aqui, né, colocar um 1 na frente. Você pode até botar idade 01, por exemplo. Tá? Então, você pode usar números desde que não seja no começo do nome da variável. Tá? Não é possível usar espaços. Né? Então, se você quiser, né, colocar espaço, vai dar erro de compilação. Então, se você quiser um nome de variável que tenha duas palavras, use o padrão camel case. E tem também o seguinte, né, em Java tem algumas palavras reservadas. Então, você não pode definir o nome de variáveis com o nome dessas variáveis, com o nome dessas palavras reservadas. Por exemplo, eu não posso declarar uma variável chamada, do tipo int, chamada void, por exemplo, e inicializá-la com 2. Tá? Por quê? Porque void, como está aqui, é uma palavra reservada. Então, eu não posso usar ela como nome de variável. Eu vou usar public. Né? Eu não posso. Tá? Então, algumas palavras são palavras reservadas em Java. Então, a gente não pode utilizar elas como nome de variáveis, nem como nome de métodos, que a gente vai ver mais lá na frente. Certo? Bom, e aí, como está aqui, deixa eu voltar para o GitHub, né? Então, Java possui 8 tipos primitivos. O que significa tipos primitivos? São tipos que guardam uma cópia do valor na memória. Então, se no VS Code eu botei que a minha variável idade é igual a 25, né? Então, lá na memória do nosso computador está salvo o valor 25. Essa diferença do que é tipo primitivo, do que é não primitivo, né, a gente percebe melhor lá na parte no módulo de programação orientada a objetos. Porque aí os nossos objetos, que no final também são variáveis, eles não guardam a cópia desse valor. Na verdade, eles guardam a referência, ou seja, o endereço de memória onde está guardada aquela informação. E isso tem um certo impacto na execução do nosso programa. Mas para esse primeiro momento, a gente não vai se aprofundar nisso, né? Basta você saber que em Java existem os tipos primitivos, então no caso os int, double, boolean, né? Existe char também para guardar caracteres, né? Então a gente pode usar aqui um char, por exemplo, section, e usar M, né, para guardar essa informação. Veja que no caso de caracteres, né, a gente usa aspas simples, porque é só um caractere. Né? E pode ser caractere especial, né? Um espaço ele também é um caractere, pode ser um caractere especial, certo? E lembrar que M maiúsculo é diferente de M minúsculo. Tá? Então, no caso aí,
tem essas opções todas entre aspas simples. Tá? Temos aqui o tipo long, que ele guarda também números inteiros, só que números inteiros maiores. Né? Em geral, a gente sempre usa o long, tá? Mas eu usei aqui o int porque é só para começar mesmo. Mas em geral, em programas, né, na prática do dia a dia, a gente usa long para variáveis do tipo inteiro, né? E double para variáveis do número decimal. O float ele já é também para guardar decimais, só que decimais menores. E aí, por conta, isso era muito, a gente se preocupava mais com isso, né? Quando memória, armazenamento não era tão barato. Hoje em dia se popularizou mais, né? Armazenamentos com maior capacidade, então a gente não se preocupa tanto em economizar dados, né? O tamanho desses dados. Então, na prática, exceto em situações muito específicas, a gente usa long para inteiros e double para números decimais, certo? Números reais, né? Pode ter casas decimais. E o string, veja que o string não é um tipo primitivo, né? Ele é uma sequência de caracteres, né? Então ele é uma sequência de variáveis do tipo char, por exemplo, tá? E aí, como eu falei lá na frente, quando a gente for ver PO, é que isso se torna mais, você consegue entender melhor qual a diferença do que é um tipo primitivo, do que é um tipo não primitivo. Mas é importante que você já se familiarize com esse conceito do que é um tipo primitivo e um tipo não primitivo. Tá? E aí, alguns exemplos. Né? Eu já citei aqui alguns exemplos lá. E aí, então vamos voltar para cá para o VS Code. Então veja que essas informações, quando a gente coloca aqui nessas 5 linhas, né? Então a gente está declarando as variáveis, o seu tipo e inicializando elas diretamente, né? De forma fixa, que a gente chama, né? Hard-coded ou chumbado, né? Como alguns usam esse termo também. Mas o que é que acontece? A gente, num programa, como eu falei, os 3 componentes principais, né? Entradas, que a gente pode considerar aqui como entradas, por exemplo, né? E saídas. Então, a saída a gente usa o comando system.out.println. E não esquecer do ponto e vírgula no final. Existem algumas variações que a gente vai ver um pouco, daqui a pouco, né? Da forma que a gente tem para exibir saídas no nosso programa, certo? Mas aí o println, a gente pode até ter a tecla de atalho também, né? Então sysout, tá? Então veja que aparece aqui a opção se eu apertar Enter, ele já autocompleta para mim. E no caso aqui ele espera, por exemplo, uma string. Então eu posso concatenar a string nome. Esse X aqui não foi eu que digitei, tá? É o VS Code aqui me dizendo que esse método println ele espera uma string, tá? Chamada x, mas não precisa se preocupar com isso agora. Tá? Só para muitas vezes em sala de aula é comum o pessoal digitar aqui o x ponto, né? Quando vê no quadro isso gera um erro de compilação, como está vendo aqui. Então você não precisa digitar esse x ponto, certo? É outra coisa que fica mais claro quando se vê PO, né? Quando a gente começa a declarar nossos próprios métodos, né? Esses parâmetros de entrada. Então, é outra coisa que as pessoas só começam a entender melhor lá na frente. E aí, eu posso concatenar a string, né? Concatenar e juntar essa minha string aqui, essa minha sequência de caracteres, com o valor que está salvo na variável nome completo. Tá? Então veja que aqui eu estou inicializando uma variável e aqui eu estou acessando o valor que essa variável está guardando. Certo? Posso fazer isso para cada uma delas. Né? Posso colocar aqui idade 25 e posso ainda concatenar com anos. Certo? Vou fazer só para essas duas para a gente exemplificar. Então se você clicar em Run,
a saída do meu programa vai ser justamente esses dois textos, né? Veja que eu estou imprimindo a string nome, entre aspas, e juntando, né, concatenando, aqui eu fiz até errado, né? Que era para eu ter usado o valor direto, né, da variável idade. Tá? Veja que à medida que a gente for utilizando as variáveis no nosso programa, ele deixa de aparecer esse sublinhado amarelo. Né? Esse sublinhado amarelo não é erro de compilação, é apenas um aviso, dizendo que você está declarando uma variável, guardando uma informação na memória do seu computador, mas não está usando. Né? É só um aviso, não é um erro. Veja que o programa executou sem nenhum problema. Mas aqui eu estou usando a variável nome completo, estou usando a variável idade. Mais especificamente, eu estou acessando o dado que essas duas variáveis estão guardando. Né? Então, deixa eu só executar de novo aqui para mostrar que, pronto, de novo, ele vai imprimir o valor 25, porque é o valor que está sendo salvo na variável idade. Beleza? E claro, como o próprio nome já diz, as variáveis elas podem, o valor, né, que elas armazenam, elas podem ser alteradas e vão ser alteradas ao longo do que o nosso projeto vai crescendo. Então, por exemplo, a minha variável idade, ela pode alterar e eu dizer agora 21. Né? Veja que agora eu não preciso de novo dizer, né, int idade igual a 21. Tá? Isso nem pode, inclusive, porque ele vai reclamar aqui que você está declarando duas variáveis de mesmo nome. A declaração você só faz uma vez. Já a atribuição de valores você pode fazer infinitas vezes dentro do seu programa. Então, nesse caso aqui, ele já entende que idade guarda um inteiro. Então, eu não preciso dizer de novo que, né, o tipo desse dado é inteiro. Tá? Aqui eu só estou fazendo a troca do valor. Então, se eu copiar e colar aqui, veja que antes de eu atualizar o valor da variável idade, ele vai imprimir o valor 25, pelo menos é o esperado. Depois de eu atualizar a variável idade, deverá imprimir aqui o valor 21 anos. Pronto. Então veja que antes de eu atualizar o valor da variável idade, quando eu declarei aqui, inicializei com o valor 25, quando ele chega nessa linha, ele executa com o valor 25. Mas depois eu atualizo o valor da variável para 21. Então ele imprime com o valor de 21 anos. Então observe que essa estrutura aqui já é uma sequência de passos. Isso aqui já é uma sequência de comandos que você está dando para o seu computador, que é o conceito de algoritmo. Você está dizendo para o computador, guarde essa informação, né, o número 25, numa variável chamada idade. Guarde essa informação numa variável chamada salário. Né? Quando eu chego aqui, eu estou dizendo, imprima, exiba, mostre a mensagem nome junto com o valor que está sendo salvo na variável nome completo. Né? E, no caso aqui, atualize a variável 21. Aliás, atualize a variável idade com o valor 21. E exiba novamente o valor dessa variável. Então veja que é uma sequência de passos, é uma sequência de comandos que você está dando para o seu computador executar. Né? E aí, no caso aqui, né, no caso, por exemplo, idade, é uma variável, e como o próprio nome já diz, uma variável ela pode ter o seu valor alterado. Né? Então, no caso aqui eu inicializei com o valor, no caso aqui eu inicializei com o valor 25 e atualizei depois para o valor 21. Mas eventualmente a gente vai precisar de artefatos que guardem informação, mas que não podem ser alterados, que é o que a gente chama de constante. Né? O valor tem que ser constante, não pode ser alterado. Então, por exemplo, você pode definir aqui uma variável chamada int. E aí, nome de constantes, a boa prática diz que é para você usar letras maiúsculas em tudo. Então, por exemplo, número máximo de tentativas. E eu inicializo com o valor 3. Isso aqui ainda é uma variável. Eu posso chegar lá depois
e alterar por valor 2, por exemplo. Mas se eu quiser transformar essa variável em uma constante, eu uso a palavra reservada final. Então veja que já aparece um erro de compilação aqui. Por quê? Porque ele diz que número de tentativas não pode ser atualizado. Né? Por quê? Porque ele é uma constante. Então isso permite que a gente tenha valores pré-definidos no nosso código que não podem ser atualizados depois. Certo? Então são constantes. O próprio nome já diz. Então variáveis podem ser alterados e constantes não. E a convenção é que a gente utilize letras maiúsculas, usando aqui inclusive o underline. Né? Então, posso imprimir aqui novamente número máximo de tentativas. Então veja que a gente usa aqui tudo letras maiúsculas e as palavras que compõem o nome da constante, no caso, usa o underline, né? O underscore, como você chama aí. A única diferença de constante para variável é essa. A constante, como o próprio nome já diz, o valor é constante. Você não consegue atualizar ele ao longo do código. Né? Mas você pode acessar, eventualmente, o valor que está sendo guardado nela. E além dessa diferença de atualização, também tem a questão da forma como você nomeia o nome dessa constante, né? Em comparação às variáveis, usando o padrão camel case, se for o caso. Tá bom? Mas aí, o que acontece? A gente está aqui definindo valores para essas variáveis de maneira, como eu disse, né, hard-coded, ou seja, de maneira fixa. A gente precisa criar um programa que as entradas elas podem ser de diferentes valores. Né? Então, toda vez que eu executar esse programa, a idade vai ser 25, o salário vai ser 3.550 centavos, o nome completo do usuário é Ana. Então, toda vez que eu executar esse programa, os valores vão ser os mesmos, a não ser que eu altere aqui diretamente no código-fonte a idade para 30. Mas o usuário de um programa, ele não vai ter acesso ao código-fonte. Né? Ele vai utilizar o terminal, né, para poder entrar os dados e esperar as saídas. Então, como é que a gente pode, para esse primeiro momento aqui em lógica com Java, permitir que o usuário ele entre os dados da sua idade, do seu nome, do seu sexo, usando o terminal. Né? Então a gente vai usar o que? O scanner, certo? Então, vou usar aqui novamente. A gente precisa definir, né, o scanner. Veja que a ideia já recomenda para mim, né, o scanner, eu clico em Enter e ele já importa para mim, né, essa classe. Então essa classe scanner é o que vai permitir a gente obter dados do usuário via terminal. Tá? Eu vou botar aqui entrada, por exemplo, é o nome. Né, eu estou seguindo o mesmo padrão aqui, eu estou definindo uma variável e o tipo dela é scanner. Certo? E aí não precisa você entender para esse primeiro momento essa linha aqui, scanner system.in. Tá? Para esse primeiro momento, você não precisa entender com todos os detalhes o que essa linha significa. Tá? O que você precisa saber é que se o seu programa ele vai receber dados do usuário pelo terminal, você precisa declarar uma variável scanner. Tá? E importar o scanner. Beleza? Eu botei entrada só para você entender que isso vai permitir você obter dados do usuário no terminal, mas por simplicidade a gente muitas vezes nomeia essa variável como SC, né, uma abreviação de scanner. Tá? E aí como é que eu posso obter a idade, né, do usuário ou o nome, né, que são as duas variáveis aqui. Eu vou até apagar as outras para não complicar. Né? Então como é que eu posso obter a idade do usuário? Primeiro eu vou pedir o nome e depois eu peço a idade. Tá? Então como é que eu posso primeiro pedir o nome, né, do usuário de forma geral? Né? Então, a primeira coisa seria interessante você exibir uma mensagem, né, usando o sysout
dizendo para o usuário, digite seu nome completo. Tá? E aí, a gente não vai mais usar essa forma fixa de inicializar as variáveis. A gente vai usar o scanner. O scanner, que é o nosso SC, e existe o comando nextLine. O nextLine, ele obtém o que o usuário digitar na forma de texto. Então, o que o usuário digitar no terminal, ele vai salvar nessa variável. Ele vai inicializar, lembra que o igual aqui é de inicialização, então ele está inicializando a variável nome completo com o que o usuário digitar no terminal. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer para a idade. Né? Então, digite sua idade. Idade, por ser um número inteiro, não é sc.nextLine. Como a própria ideia já recomenda aqui, é nextInt. Tá? E aí, para a gente fechar com os três principais, digite seu salário. Certo? Então, no caso aqui eu vou usar um double, uma variável, né, tipo double, e vamos ter o que? Next double. Tá? Então esses são os principais métodos do scanner que a gente utiliza para obter dados do usuário, né, via terminal. No final de tudo, você tem que fechar o scanner. É uma forma de você finalizar ali as entradas do usuário via terminal, certo? E para não ficar essa variável salário sem ser utilizada, eu vou imprimir a mensagem aqui, seu salário é, botar aqui o RS cifrão e concatenar com o que o salário está guardando. Tá? A variável salário ficou aí na frente, mas agora, né, eu estou aqui usando aqui o sysout, ou seja, o system.out.println, para exibir o texto seu salário é com o RS cifrão e concatenar com o que a variável salário está guardando, ou seja, o que o usuário entrou no terminal para ser a variável salário. Então, se você executar o programa, vamos lá, vamos seguir aqui a ordem dos comandos. Né? Então, primeiro ele está executando essa linha 8. Veja que apareceu aqui, ó. Já exibiu no console, já exibiu no terminal a mensagem, digite seu nome completo. E aí ele para, ele espera eu digitar, né, o meu nome. Quando eu apertar Enter, o que eu digitei vai ficar salvo na variável nome completo. E aí ele vai para a próxima linha do meu programa. Digite sua idade. O que eu digitar, ele vai salvar na variável idade. E depois vai para o próximo comando, digite seu salário. O que eu digitar, ele vai salvar na variável salário. Vou botar aqui 1000. E lembra que números decimais em Java, isso aqui é importante, números decimais em Java a gente usa o ponto para representar as casas decimais. Mas aqui no terminal a gente usa a vírgula. Tá? Só por... A gente teria que configurar o bloqueio, né, a localização do nosso programa, mas a gente não precisa perder tempo com isso, não é importante, a gente só usa o scanner aqui para esse primeiro momento, né, em lógica, mas então não vale a pena perder o tempo com esse esforço, né, de configurar. Então a gente só sinaliza aqui para você, quando for imputar dados decimais, usar a vírgula no terminal, né? Mas no código você usa o ponto, beleza? Então eu vou botar aqui vírgula 50. Então se eu apertar Enter, né? Então se eu apertar Enter, ele vai para os três últimos comandos, né? Que é os comandos de saída, os comandos de imprimir o nome, imprimir a idade e imprimir o salário, né? Veja que no caso aqui do número decimal,
né, ele comeu o último zero que eu digitei aqui. Né? Ele economiza. Mas eu posso formatar as minhas saídas. E aí é onde entra as variantes desses comandos de saída, né, do println. Tá? Por exemplo, usando o println, o que é esse ln? É line. Né? É uma abreviação de line. Significa que ele quebra a linha depois de imprimir isso aqui. Então, depois de ele imprimir nome e o nome completo, ele quebra a linha. Então, a próxima linha vai ser exibida logo abaixo. Então, se eu usar apenas print, por exemplo, aqui, em vez de println, vou executar o programa de novo. Então, eu vou digitar aqui novo nome completo. Idade 30, salário 1.000. Então veja que agora a linha nome completo, ela foi impressa, colada com a linha de baixo. Né? Por quê? Porque o comando print ele apenas imprime, ele não quebra a linha. Tá? E isso é útil em alguns momentos. Tá? Mas, para o nosso caso aqui, em geral, a gente vai usar o println. Mas, o que é importante para a gente é formatar essas saídas. Eu posso querer, por exemplo, que um número que eu digitar com 4 casas decimais, né, eu queira que imprima apenas com 2 casas decimais. Então, isso é muito utilizado quando as variáveis são do tipo double, que guardam números reais. Então, a gente usa o printf. E aí o printf ele tem uma forma diferente da gente. Primeira coisa é que primeiro a gente digita toda a string que a gente quer imprimir. Então, no caso aqui, seu salário é, e eu tenho que sinalizar o que é que eu vou incluir aqui. Né? No caso, usar aqui o marcador porcentagem F para dizer que no lugar do porcentagem F vai ser impresso o valor da variável salário. Né? Então veja que eu uso vírgula aqui. Tá? Por quê? Porque no lugar do porcentagem F, na hora dele executar esse comando aqui de imprimir essa mensagem, no lugar do porcentagem F, ele vai imprimir o que a variável salário está guardando. Vou salvar, Ctrl S, e executar novamente. Então eu vou digitar meu nome, idade e salário. Então veja que ele colocou as 6 casas decimais padrão, né, que é a precisão padrão do double, né, para imprimir o valor da variável salário. Tá? Mas, como eu disse, a gente eventualmente quer formatar essas saídas. Né? Então, como é que eu posso dizer? Eu quero apenas as 2 últimas casas. As 2 primeiras casas decimais. Né? Então, você usa aqui o ponto 2f. Tá? Se você botasse ponto 3, seria 3 casas decimais, ponto 4, as 4 casas decimais, só que eu quero as 2. Né? Então, ponto 2 é a precisão que eu quero na hora de imprimir essa variável, né, o valor que a variável salário está guardando. Vou fechar aqui o terminal e executar novamente para você ver a diferença. Então, nome completo, Enter, idade e salário. Certo? Pronto. Então veja que ele imprimiu com 2 casas decimais agora. Tá? E aí, esses marcadores, eles variam com o tipo da variável que você está querendo imprimir. Então, se você quisesse usar printf para tudo, você poderia usar o printf para strings, por exemplo. Tá? Então, você poderia usar o printf aqui. Como eu disse, você tem que digitar primeiro toda a string que você quer imprimir. No caso aqui, usar o marcador porcentagem %S. E depois da vírgula, colocar, no caso aqui, idade. Aliás, idade, desculpa. Idade é inteiro, né? Então não é porcentagem %S. S seria se fosse string.
né? No caso aqui de inteiro é porcentagem D. Então, no lugar do porcentagem D, vai ser impresso o valor da variável idade, que é um inteiro. Tá? Se fosse uma string, como eu falei, seria porcentagem S. E aqui colocar a vírgula. Salvar. Tá? Então, para strings, você usa o porcentagem S. Para inteiros, você usa o porcentagem D. E para números double, né, você usa porcentagem F. E se você precisar, né, de alguma formatação, você usa aqui o ponto X, né, onde X é o número de casas decimais que você quer exibir na saída. Uma coisa, o printf, assim como o print, né, sem ser o println, ele não quebra a linha, né, na hora de imprimir. Então, se você imprimir aqui, né, as saídas, ele não vai quebrar a linha. Então, digite seu nome completo, idade e salário. Então veja que ele imprimiu tudo numa linha só, né? Ele não quebrou a linha de uma saída para outra. Então, se você quiser quebrar a linha, você coloca o barra invertida N no final da sua string. Porque isso certifica que na hora de você imprimir essas saídas, elas vão quebrar a linha depois de serem impressas. Pronto. Então volta ao que estava antes. Então essas são as três variantes do print, né? Tem um println, tem um print e tem um printf, né? Aí a gente usa de acordo com a necessidade, né? Não tem aqui certo e errado, né? Tem que ser de acordo com a nossa necessidade. Nos exercícios, né, eu costumo pedir muito formatar as saídas, então eu costumo muito pedir para usar o printf, né? Mas a gente usa muito o println também, tá? E aí, só para a gente fechar essa primeira parte, a gente pode querer, eventualmente, forçar a conversão de um tipo. Então, por exemplo, né, a variável salário está guardando um número do tipo double, ou seja, eventualmente ele vai guardar um número decimal, um número com casas decimais. Então, o que acontece? Eu posso querer, por exemplo, forçar a barra e dizer que salário vai guardar um inteiro. Ou seja, ele vai, no caso, desconsiderar o que vem depois da vírgula. Então, se eu fizer o seguinte, vou imprimir, vou copiar essa linha. Tá? Lembra que o marcador para inteiro, é porcentagem D. Mas se eu deixar assim, né, não dá erro de compilação, mas dá erro na hora de executar, porque ele vai esperar que aqui seja um número inteiro, quando na verdade salário é um double. Tá? Mas eu quero forçar a barra, eu quero que ele imprima somente a parte inteira do meu salário. E aí você usa aqui ó, o que a gente chama de casting. Você força, né, que a variável salário seja aqui do tipo inteiro. Então, na hora de imprimir, aqui no lugar do porcentagem D, vai ser impresso apenas a parte inteira desse meu número real, né, que tá sendo salvo no salário. Então, se executar novamente, para a gente ver isso na prática, nome completo, que é um string, idade, que é um inteiro, salário. Então, veja que nessa primeira saída, quando tem aqui o porcentagem F, ele sai com as casas decimais. Mas já nesse último aqui, nessa última linha, ele está apenas pegando a parte inteira, antes da vírgula. Né? Justamente porque aqui eu estou forçando apenas que salário seja inteiro. Né? Ou seja, pegando apenas a parte inteira, desprezando a parte decimal. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de casting. Né?
uma ferramenta que a gente usa em Java, eventualmente, de acordo com a necessidade também, da gente forçar que algumas variáveis sejam de determinado tipo, mesmo que elas sejam originalmente definidas de um outro tipo. Tá? Então, eventualmente, isso pode acontecer de acordo com a necessidade. E aí tem 3 exercícios para vocês praticarem tudo isso que a gente viu. Né? É um exercício que vai pedir dados pessoais do usuário e depois imprimir. Um exercício que vai ter um cálculo aí no meio, né, já tendo aqui algumas operações básicas em Java, tá? Converter temperaturas e um desafio aí para você criar um programa com os diversos tipos de dados, né, que a gente tem disponíveis em Java, beleza? Nesse caso aqui a gente tem Java gabarito, tá? Então é só você clicar aqui na pasta gabarito. Opa, deu erro aqui. Mas tem aqui exercícios. Esse aqui é um exercício básico, tá? Então tá aqui os gabaritos. Opa, não vou mostrar não para não dar spoiler. Mas depois eu conserto esse link aqui. Deve ter alguma referência errada. Mas para esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários. Né? Postem aí as soluções de vocês. Eventualmente as soluções de embora os resultados sejam os mesmos, mas para um mesmo exercício pode ter várias implementações diferentes. E aí é interessante que vocês possam aí trocar experiências. Bota aí nos comentários porque fica aí fácil de vocês interagirem entre si. Beleza? Então a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.